E aí, você ligado aqui no YouTube da Itatiaia, chegamos com mais um conteúdo do Cruzeiro e hoje vamos bater um papo sobre história. Ao meu lado, ele, Oswaldo Reis, o Piquitito e também Anderson Olivieri, ele que é cruzeirense. A gente está aqui em Brasília, então estamos na casa do Olivieri e ele vai contar para você uma história muito bacana. Por quê? O Olivieri ele é escritor, além de cruzeirense, tem 6 obras publicadas sobre o Cruzeiro, é aí o escritor que tem mais livros, né, e obras publicadas sobre a história do Cruzeiro, histórias relacionadas ao Clube Celeste. Então vamos dar boas-vindas primeiro ao nosso convidado, viu, Pique? Daqui a pouco a gente fala. Um abraço para você, obrigado por estar aqui com a gente na Itatiaia, Olivieri. Bom, eu que agradeço, Pio, obrigado pelo convite para estar aqui e eu que dou boas-vindas a vocês que estão aqui na minha cidade, é um prazer recebê-los aqui, receber o Cruzeiro na minha cidade. Obrigado pelo convite, prazer estar com vocês dois. E aí, Pique, vamos conversar muito sobre o Cruzeiro aqui no YouTube da Itatiaia. Um abraço para você, um abraço aí para quem está nos acompanhando e muito feliz em estar encontrando com o Oliveira. A gente já se conversou muito através das redes e tal. É conhecido, né? Há muito tempo, né? Mas a gente se encontrou no Mineirão uma ou outra vez e agora com mais tranquilidade aqui. E ele tem realmente uma obra muito bonita, né? Escrita nas cores em azul e branco, a gente ama tanto, né? E agora vamos perguntar para ele aqui. Olivieri, para você cruzeirense, morando em Brasília, você é mineiro, né? Não, brasiliense mesmo, nasci aqui. Meu pai é mineiro, e daí vem, né, a minha ligação com Minas. Mas nasci aqui em 1983, meu pai veio muito cedo, pequeno, criança para Brasília. Brasília nem existia oficialmente, né? Isso foi em 58. Mas vem dele a paixão pelo Cruzeiro. Ele que se tornou cruzeirense ali em 66, vendo o Cruzeiro jogar, a Academia Celeste, e passou isso para mim. Só que eu costumo dizer que ele passou um pouco além da conta, porque eu ainda sou mais apaixonado e ligado em tudo do Cruzeiro até do que ele, né? Então eu sempre estou em Belo Horizonte, acompanho frequentemente. Eu estava comentando com você que já estive em Belo Horizonte mais de 100 vezes, e isso não é força de expressão não, é literalmente mais de 100 vezes, sempre para acompanhar o Cruzeiro. Ô, Pique, ele falou de 66, aquele time de fato, além de ter colocado o Cruzeiro aí no cenário nacional, alavancou aí uma torcida até fora de Minas Gerais, né? Como o Olivieri está falando aqui, o pai dele. Você era menino quando você... Eu tinha 6 anos, eu sou de 1960, eu tinha 6 anos, não me recordo. Então não tem como eu falar, me recordo. Eu vi esse time, ou parte desse time, em 68, com 8 anos, né? 7, 8 anos, comecei a acompanhar mais futebol, né? Não ia no interior, nasci em Monte Santo, ia pouco a Belo Horizonte, ou não tinha ido a Belo Horizonte ainda, né? Então era pelo rádio, pela TV Itacolomi, que a gente acompanhava os jogos, né? Mas assim, você dizia que esse time colocou, o que você falou no cenário? Como é que Nacional. Você falou, colocou o Cruzeiro? Sim. Não, colocou o futebol mineiro no cenário do Brasil. O mapa do Brasil, futebol do Brasil, Você tem com completa Minas Gerais, razão. começa em 1966. Isso é verdade, você tem completa razão, tem que concordar e chancelar, bater o carimbo, porque de fato aquele time transformou o futebol mineiro e deu luz, né, jogou um holofote sobre as Minas Gerais. Mas vamos falar aqui com o Olivieri sobre as obras dele. Vou pedir o Piquitito para fazer a gentileza de pegar um dos livros aqui, que gentilmente o Olivieri trouxe para nós, O Trem Azul que Passou em Minha Vida, Crônicas Cruzeirenses. Vou mostrar aqui na telinha aqui, ó. Olha lá, o trem azul, porque tem um plástico ainda. Tá lá, tem o desenho do Mineirão, também o trem aqui. Lá no fundo tem aí questões relacionadas a Brasília. Mas fala um pouquinho dessa sua última obra. A gente vai começar da última, para depois você falar do restante, viu, Olivieri? O que tem nesse livro aqui que o torcedor encontra? Esse é o último livro e ele é diferente de todos, porque ele conta a minha relação com o Cruzeiro, né, as minhas tantas idas a Belo Horizonte, os tantos livros que eu escrevi, então bastidores sobre esses livros, são crônicas da minha relação com o Cruzeiro, né? Diferente das demais obras que são históricas, são realmente resgates históricos, anos 90, tem um outro que é sobre os 20 jogos eternos, que aí pega todos os períodos do clube, do Cruzeiro e tudo, mas essa não, essa é a minha relação com o Cruzeiro, então são crônicas que eu conto passagens minhas com o Cruzeiro, como que eu acompanhava aqui nos anos 90 o Cruzeiro era tão difícil, né? Brasília é tomado de flamenguistas, de são paulinos, vascaínos, e cruzeirenses são muito poucos. Então, a informação não era rápida como é hoje, nem tão acessível, né, como é hoje.
Então eu precisava me virar. Então tudo isso eu coloquei em crônicas. E tá aí o resultado está aí nesse último livro. Tá, seu pai virou cruzeirense por causa do Cruzeiro de 66. E o Olivieri, ele é cruzeirense porque ele viu o quê? De 66 você não estava nascido, nem eu. Meu pai também me conta várias histórias. Mas tá contando aqui no livro aqui por que o Olivieri virou cruzeirense? Conto. E não foi nenhum jogo que me fez cruzeirense, foi um álbum de figurinhas. Meu pai, em 90, comprou um álbum de figurinhas, eu tinha 6 anos, e eu gostava muito de futebol, mas ainda não tinha essa ligação com nenhum clube, não me dizia torcedor de nenhum clube, né, nenhum time. E aí eu perguntei a ele, pai, para qual desses aqui você torce? E ele apontou, ele abriu no Cruzeiro e apontou. Foi esse time aqui, é esse time aqui. E eu decidi, então, né, por obediência, por, né, querer seguir o pai, que era ídolo e tudo, eu falei, não, então a partir de hoje eu também torço para esse time. E eu conto tudo isso na crônica. Falo do álbum, como é que foi colecionar esse álbum, como é que foi essa decisão. Tá tudo aí. Não foi um jogo, então, foi um álbum de figurinhas. Muito legal. E figurinha é uma coisa lúdica, né? Até hoje a gente tem aí... Estamos retomando, né? Até com a Copa, né, Pique? Porque tá muito caro, né? É, isso é verdade, isso é verdade. Eu sou da época, né? Vocês não. O seu pai, como é o nome do seu pai, Anderson? Antônio Luiz. Então, ele pegou o álbum, colecionou o álbum, claro, né? Como eu também, da chamada figurinha carimbada. Sim. Que ela te dava um prêmio. E ela, você ia bater bafo, não ia ela não, e você poderia trocar, mas às vezes por exemplo, do Dirceu Lopes ou do Pelé e tal, valia por todo um álbum. É, porque eram craques, né, da época. Mas então um álbum de figurinhas fez com que você tomasse aí esse amor pelo Cruzeiro, obviamente seguindo aí os caminhos, né, do seu pai. Agora, a gente estava até vendo no computador, antes da gente começar essa entrevista, aquela relação de jogos que o Cruzeiro já fez aqui em Brasília, né? Então discutíamos, inclusive fiz esse debate também com o Alexandre Simões, sobre quantas vezes o Cruzeiro havia jogado aqui no Mané Garrincha como mandante. E aí eu e o Simões a gente tinha ficado na dúvida se havia algum jogo. Oficial realmente não existe, vai ser o primeiro. O Cruzeiro vai mandar o jogo contra a Chapecoense, todo mundo sabe, tem um evento de sertanejo no Mineirão, então acaba que o Mineirão ficou indisponível, o Cruzeiro recebeu um convite, acabou vindo aqui para Brasília, onde mais de 25 mil ingressos já foram vendidos. E aí você veio no primeiro jogo do Cruzeiro como visitante, então, que foi em 1996, Olivieri. Contra quem o Cruzeiro jogou naquela época? Você lembra o placar? Lembro. 1-0, gol de Palhinha contra o Vasco. Nesse jogo o Cruzeiro teve 2 pênaltis. Um Palhinha converteu, o outro o Carlos Germano defendeu. E foi meu primeiro jogo em Brasília, do Cruzeiro. Né? Me lembro daquele final de semana, porque o jogo foi num domingo. E o final de semana todo foi especial. Isso aí também está em crônica do livro. Porque o Cruzeiro chegou no sábado e eu pedi ao meu pai que me levasse ao aeroporto. Era aquele time do Dida, Palhinha, Marcelo Ramos, Paulinho McLaren, era um grande time, Nonato. E meu pai me levou, foi a primeira vez que eu estive, né, na presença de alguns jogadores de futebol, aquilo foi muito marcante para mim, eu tinha 96, eu tinha 12 anos. E conheci ali o Dida e tudo, e no domingo teve o jogo, né, a torcida do Vasco comandou ali o estádio, né, a maior parte era... Para cada 3 vascaínos, um cruzeirense. Então, eles eram maioria. Mas o time do Cruzeiro era um excelente time, estava na liderança naquele campeonaano. E o Cruzeiro venceu, jogando muito melhor. E era um Vasco também muito bom. Era um Vasco que tinha Edmundo. Que depois foi campeão da Libertadores em 98, né? No ano seguinte foi campeão brasileiro, em 98, da Libertadores, né? Então, foi muito marcante para mim. E realmente, eu estava nesse jogo que foi o primeiro do Cruzeiro no Mané Garrincha. Antes o Cruzeiro jogou aqui, desde a década de 60 o Cruzeiro joga aqui, jogava num estádio chamado Pelezão, que já não existe mais, hoje é um complexo de condomínios. Então o Cruzeiro já esteve aqui outras vezes, mas no Mané Garrincha essa foi a primeira vez. E é o Mané Garrincha antigo, né? Porque ele passou por reformas, para a Copa do Mundo. E você não conhece o Mané Garrincha novo, né, Pique? Não estive antes aqui algumas vezes. Mas ele falava de 96, eu estava trabalhando em Belo Horizonte, e eu viajei muito naquele primeiro turno. O Cruzeiro foi campeão do primeiro turno, me parece. E foi chamado um campeonato itinerante. O Cruzeiro jogou, acho que em João Pessoa. Eu fiz um jogo do Cruzeiro com o Flamengo, que ele ganhou do Flamengo em Cariacica. E também eu fiz um jogo que o Cruzeiro ganhou do Fluminense, nesse ano, 2-1, lá em São Luís do Maranhão. Que o Cruzeiro também vai jogar lá esse ano de novo. E aí que a gente estava falando que seria o segundo jogo do Cruzeiro como mandante, mas o primeiro jogo oficial... Porque em 2015, o Cruzeiro fez um amistoso contra o Shakhtar Donetsk, e esse amistoso, o Shakhtar fez uma
uma excursão pelo Brasil, né? Jogou com outros clubes também. E aí o Cruzeiro mandou a partida aqui no Mané Garrincha, aqui em Brasília, jogou contra o Shakhtar naquela época. Então vai ser a primeira vez, Pique, é a sua primeira vez no novo Mané Garrincha. Sim, a minha primeira vez. E é a primeira vez do Cruzeiro também como mandante no novo Mané Garrincha. Já jogou, tava lembrando aqui com o Olivieri, né, Olivieri? Botafogo, 2016, Atlético Paranaense em 2014, mas esses 2 jogos o Cruzeiro fez como visitante. E também no velho Mané Garrincha, Boca do Jacaré, no estádio do Gama também, o Cruzeiro já jogou. Bezerrão, né? Bezerrão. Você já foi lá no Bezerrão? Já estive lá, inclusive para acompanhar o Cruzeiro, para acompanhar o Gama também. Quando o Gama era da primeira divisão, eu assisti muitos jogos, Cruzeiro, Gama e Botafogo, Gama e Fluminense. Então é um estádio também que eu tenho alguma ligação lá, alguma ligação. E isso é legal, Pique, a gente está trazendo essa história aqui de torcedor, né, que a gente sempre busca um personagem legal, e o Olivieri tem tanta história, né, ele não é mineiro, ele é brasiliense, tem, claro, uma ligação muito forte com Minas Gerais por causa do amor que ele tem pelo Cruzeiro, é o camarada que tem mais obras literárias, né, assinadas com a história do Cruzeiro, então isso é muito bacana, mostra o tamanho do Cruzeiro, o que o Cruzeiro consegue fazer Brasil afora, né, Pique? Eu acho que o Cruzeiro ele tem essa condição, né? O Cruzeiro é um time que, por isso que ele é o estrelado, né? Ele consegue tocar no coração de muita gente e é um amor que fica, né? Que eterniza, que crava no peito, como o Olivieri e tantos outros que a gente conhece, né? E ele que dedica esse amor através das letras. Eu estou vendo aqui o título do livro, aí me remete a Paulinho da Viola. Sim, tem. O trem azul que passou em minha vida, né? É uma música da Portela, que é azul e branco, que o Paulinho da Viola é portelense, como a Clara, que se tornou portelense, a Clara Nunes, por causa do Cruzeiro. Por causa do azul e branco do Cruzeiro, não é verdade? Tem gente que acha que é o contrário, mas tá errado, né? Eu cheguei a pensar também que era o contrário. E aí o Nolasco falou pra mim, pra gente, que não, a Clara é cruzeirense, e por isso, pelas cores que ela se tornou portelense, maravilhosa, cantora. Clara mineira. Nunes, Clara lá de Caetanópolis, né? Ela, se eu não estiver enganado hoje, se ela fosse viva, estaria completando 80 anos. Mas eu falei certo? É de Caetanópolis mesmo? Eu não sei, Paraupeba, não é Paraupeba? É aquela região ali, mas então acho é que por ali, não sei. eu acho que é Caetanópolis, tenho quase certeza. E a Inclusive tem um música museu foi lá. o Rio que passou em minha vida. Isso. Né? Mas é isso, né, Olivieri? É uma paixão, assim, avassaladora. Você poderia, igual você disse, torcer para outro clube, mas o Cruzeiro é que tocou seu coração. Tentaram me convencer a mudar de time. Na infância, toda criança passa por isso, né? Ainda mais numa cidade como Brasília, que as crianças, a maioria era flamenguista, como eu já disse, né, e tudo. Eu fui assediado também nesse sentido, mas nunca mudei, nunca cogitei mudar, embora a informação, acompanhar o Cruzeiro fosse tão difícil. Eu lembro que em 93, 94, o jogo do Cruzeiro em Brasília era 2, 3 no ano, e isso quando jogava com um dos times do eixo, era muito difícil assistir. Até que a Supercopa de 92, eu lembro que me marcou muito porque eu tive a chance ali de ver muitos jogos, porque acho que era a Record, transmitia os jogos e passava todos da Supercopa. Então eu vi toda a campanha. Então foi muito marcante para mim, porque eu não tinha esse acesso, né? E é a grande dificuldade do torcedor que mora fora de Belo Horizonte, não só fora de Minas Gerais, né? Mas também fora em outras cidades, como você aqui em Brasília. Hoje, por coincidência, né? Você torce para o Cruzeiro está vindo para cá, porque o Mineirão está indisponível, porque senão o jogo seria em Belo Horizonte, você mais uma vez acompanharia pela televisão. Lógico, vou te perguntar uma coisa aqui. Claro que você vai no jogo, né? Óbvio, não tem como. Eu inclusive, estou com um problemaço aí com a família, porque Escuta essa, Piquitito. Olha só. Eu faria o mesmo. Porque eles falam que cunhado é parente, Pique? Agregado. Brincadeira, hein, gente? Pois é, o irmão do meu cunhado, que são pessoas muito queridas, tanto o meu cunhado quanto o irmão dele, ele se casa amanhã. E é exatamente no horário do jogo, né? E aí, quando eu recebi a mensagem de que o Cruzeiro viria para Brasília, que eu olhei o dia e a hora, eu falei, eu não acredito. Eu estava em São Paulo, inclusive, eu falei, não acredito, é a mesma hora do casamento. E aí eu falei com a minha mulher, falei, olha, é questão de prioridades. Você vai na frente, eu vou ao jogo, né? Por prioridade, eu vou ao jogo. Depois eu encontro você lá na festa, se, né, o que der tempo de assistir lá, acompanhar, dar um abraço nos noivos, eu vou, mas eu não tenho muita hora para chegar não, porque eu não sei como é que vai ser o jogo e tudo. Então eu vou ao jogo, a prioridade é o jogo. Depois eu vou lá dar o abraço nos noivos, né,
confraternizar com eles e fazer isso. Mas eu preciso ir ao jogo, não tem como. Eu digo sempre, né? Cruzeiro vir a Brasília, o último foi em 2017, né? É sempre um evento raro, né? Não acontece com frequência, né? Então, eu, para acompanhar o Cruzeiro, preciso ir a Belo Horizonte. Eu faço isso com alguma frequência, mas não é sempre. Desde a pandemia, evidentemente, eu não fui. Então, assim, não tem como eu não ir, não tem como. Eu não consigo, eu simplesmente não consigo. Foi mal aí, viu, irmão do cunhado? Ele vai no jogo, você espera aí que depois ele chega para dar a bênção lá e que você seja muito feliz aí com a sua noiva. E eu preciso dizer, Pio, o seguinte, Brasília é muito pé quente pro Cruzeiro, né? Você pode olhar o retrospecto. Eu citei aqui o jogo do Vasco, o Cruzeiro ganhou, manteve liderança naquele jogo. E eu lembro que o Cruzeiro, 2014, contra o Atlético Paranaense, o Marcelo Moreno fez um gol no finalzinho, 3-2, um gol de cabeça. Contra o Botafogo, o Cruzeiro estava numa situação muito complicada naquele ano, que foi o ano do Paulo Bento. Que ano foi aquilo? 16. Acho que, se eu não me engano, foi a primeira vitória do Cruzeiro naquele campeonato. O Elber fez um gol. Então, o Brasília costuma dar muita sorte pro Cruzeiro. E eu tenho fé, confiança de que amanhã não vai ser diferente, né? A gente vai continuar essa caminhada bonita aí que estamos fazendo neste ano. Tá certo. A gente falou da sua obra, O Trem Azul que Passou na Minha Vida, mas você tem outras. Você escreveu um livro junto com o Alex. É verdade. Eu costumo dizer que é a minha Copa do Mundo literária, né? Do ponto de vista literário, é a minha Copa do Mundo, porque escrever com o Alex não é pouca coisa, né? Foi um prazer ali. Eu já tinha um livro sobre... De letra, o Alex entende, né? E muito, né? O Maracanã que eu diga. Bom, mas eu tinha um livro já sobre 2003, que era um diário. Eu contava do dia 1º de janeiro ao 31 de dezembro de 2003, tudo que tinha acontecido no Cruzeiro. E aí, para isso, aliás, eu contei com a ajuda da Itatiaia, assim, uma ajuda muito importante, porque a Úrsula me deu todo o conteúdo esportivo da Itatiaia naquele ano. E eu fui esmiuçando aquilo e fui dando dia a dia tudo que acontecia no Cruzeiro de 2003. Então, eu tinha esse livro já, e o Alex falou, Olivério, eu acho que a gente precisa fazer um livro diferente dos bastidores, coisa que você nem sabe, coisa que eu vivi. Falei, vamos junto, vai escrevendo aí que eu vou lapidando aqui, vou melhorando no que for possível. Aliás, nem precisa melhorar muito, porque o Alex tem um texto impecável, um texto muito bom. Ele é fora de série em todas as tudo, né? Um abraço, grande abraço para o Alex, que está sempre ligado na Itatiaia. E aí fizemos esse livro em 2018, lancei em BH, lancei aqui em Brasília, ele veio a Brasília. Muito legal, foi uma experiência muito boa. Então tá, vamos lá. Trem Azul que Passou na Minha Vida, 2003. 2003, esse do Alex. A tríplice história de um time mágico. Isso. E os outros? Aí vem o Cartas do Tetra, que é um livro sobre o Tetracampeonato de 2014. Depois vem 2003, o Ano do Cruzeiro, que é o diário que eu mencionei aqui. 20 Jogos Eternos do Cruzeiro, que saiu pela Maquinária, que é uma coleção que do Corinthians escreveu o Celso Zelt, do Palmeiras o Mauro Betti, do Flamengo o Marcos Eduardo Neves, que é o biógrafo do Alex. É um time importante, eu sou o menos qualificado aí. Que isso, tá no meio de tantas feras, é mais uma delas, né, Pico? Faz parte, tá convocado, tá na seleção. E o primeiro deles, que é o Anos 90, um campeão chamado Cruzeiro, que foi quando eu comecei nessa carreira aí literária de contar a história do Cruzeiro. Vou deixar pro Piquitito fazer a pergunta. Porque já escreveu esse tanto de livro. Esse aqui é o último, beleza. É recente, mas não, e aí? Eu sou e muito próximo, perguntado. O próximo? Não, o próximo pode ser. Você já fez a pergunta. Eu não quero saber o seguinte. As pessoas perguntam para mim, qual o gol mais importante você narrou do Cruzeiro? Para você, de todos que você escreveu, qual aquele que você fala, foi esse o livro? Pois pergunta é difícil, mas eu vou ficar um pouquinho no muro, tá, Piquitito? Tá bom. Tem dois que são muito, muito amados, digamos assim. Desses filhos, 2 são especialmente amados. Um é esse, porque esse aqui é a minha vida. Então, eu estou contando minha trajetória com o Cruzeiro. Eu expus muitos dos meus sentimentos aí, né? As tantas vezes que eu comemorei títulos com meu pai. Então, são coisas emocionalmente mais carregadas, mais pesadas, né? E o outro é esse com o Alex, o 2003, a tríplice história de um time mágico, porque ali eu tive a oportunidade de conviver com... Aliás, eu vivi experiências não só ao escrever o livro, como depois, por exemplo, uma coisa que eu nunca imaginei na vida, que é ir ao Mineirão dentro do ônibus do Cruzeiro com os jogadores. Porque teve, naquele ano, o Cruzeiro fez eram os 15 anos da Tríplice Coroa, e o Cruzeiro fez um jogo comemorativo lá, um jogo para celebrar os 15 anos, né? E aí foi o time de 2003 contra... um time... Um compilado. Isso, um combinado lá de várias épocas do Cruzeiro. De Seu Lopes, tinha muita gente bacana. Turma, exato. E nesse evento o Alex falou, não, você vai com a gente dentro do ônibus. Então eu fui com a rapaziada toda, com os jogadores todos. Nunca imaginei ali tão restrito. Eu era a única figura estranha ali dentro daquele ambiente, né?
Então, vivi experiências assim. Então, por isso que é um livro especial. E qual que é o próximo? Já está pensando ou deu uma pausa para depois retomar? Não, do Cruzeiro eu sempre digo isso, né? Aliás, antes de escrever isso com o Alex, eu já tinha falado sobre isso. Eu já dei minha contribuição, acho que eu já não tenho mais tanta história assim para contar, né? Esse último aí foi mais para dizer sobre mim do que propriamente sobre o Cruzeiro. Então eu acho que eu já contribuí, agora eu deixo para o Pio, que também tem livro sobre o Cruzeiro, nosso Pequitito deve ter muita história também, deixo para outros. A minha história é mais da palavra falada. Para escrever não sou bom, não. Para falar, esse homem fala e narra, que é uma maravilha. Ele é realmente uma das grandes marcas e bandeiras que a gente tem na narração esportiva. Ele junto, claro, com o mais vibrante, o Alberto Rodrigues. É uma honra para mim trabalhar ao lado desses dois feras. O Alberto já tinha comentado com ele já há muito tempo, falou, um dia eu sonho em trabalhar ao seu lado, hoje eu trabalho. E com o Pique também já falei várias vezes que eu tinha um sonho de trabalhar ao lado dele, então ele já sabe, isso não é segredo nenhum, para mim é uma honra imensa. Então aqui, ó, muito legal esse bate-papo com o Olivieri, nos recebeu aqui na casa dele, Brasília, né? A gente está aqui no hotel, no saguão do hotel, mas sempre uma honra bater um papo com ele, a gente que está sempre em contato pela rede social. Então, só agradecer a ele por contribuir com essa história, né, Pique? É uma história linda, bonita, que ele escreve com a alma, com o coração, né? Tudo que é feito dessa forma só tem que dar certo. Lindo. E quando a caneta vem com a tinta da alma e do coração, não tem como vir dar errado, né? Olivieri, muito obrigado, satisfação enorme falar com você. E que amanhã, na verdade não pode falar amanhã, porque é o vídeo, a galera vai assistir depois. Que o Cruzeiro consiga um ótimo resultado nessa passagem, mais uma passagem aqui pro Brasília. Vai dar certo, vocês vão ver como o Brasília é pé quente, vou confirmar o que eu falei aqui. Mas, gente, eu queria agradecer vocês, Pio, Piquitito, um prazer estar aqui ao lado de vocês, pessoas que eu admiro, que eu estou sempre acompanhando também, que são tão importantes lá na nossa comunicação mineira, né? Pessoas de referência. Então, obrigado por me convidar e bem-vindos de novo aqui a Brasília. Um abraço para todo mundo que acompanhou aqui esse conteúdo no YouTube da Itatiaia. É uma história de um grande cruzeirense, autor de várias obras literárias sobre o Clube Estrelado, como gosta de dizer o Piquitito. E a gente volta em uma outra oportunidade com mais conteúdo sobre o Cruzeirão. Aquele abraço.